gente, prazer, meu nome é Sara, eu e o meu companheiro de dupla, o Pablo Ribeiro da Silva, que não se faz presente por motivos maiores, né? A gente é discente da Universidade Estadual do Piauí, campus Cerrado, Alto Parnaíba, né? A gente está cursando o 6º bloco de bacharelado em Engenharia Agronômica e por meio desse vídeo a gente vai mostrar para vocês um pouco a importância, algumas características, algumas informações sobre o capim Braquiária ruziziensis, né? Esse trabalho ele foi proposto pelo professor doutor Genilson Bezerra, né? Ministrante da disciplina de forragicultura. Então, vou dar início, né? Com relação ao capim Braquiária ruziziensis, esse capim ele teve origem, né, na África tropical, né? Mais especificamente em uma região chamada savana africana, né? Ele foi trazido para o Brasil por volta de 1760, 1770 pelos africanos, né? Com relação à planta, né? Essa planta ela pertence à família das graminhas, né? Ou seja, das poáceas, né? É uma planta bastante importante para a produção brasileira, né? De forragens. Com relação às suas características, né? O capim Braquiária ruziziensis ele possui uma raiz do tipo fasciculada, né? Formando cabeleira. O caule ele é do tipo colmo, que geralmente é oco. Esse caule ele pode chegar de 60 a 150 centímetros de altura, né? As folhas do capim Braquiária ruziziensis, elas têm o formato linear ou formato de lança, né? Elas são dispostas no caule de forma alternada, né? Ou seja, não são opostas umas às outras, elas são alternadas. E a coloração delas varia, né? Do verde claro ao verde escuro, né? Isso vai depender das condições de cultivo, né? Esse capim Braquiária ruziziensis ele exerce grande importância, né? Porque ele é adaptado a climas tropicais e subtropicais, por isso que tem grande produção no Nordeste brasileiro, né? Ela é uma planta que pode ser cultivada em solos pobres, ela tem uma alta palatabilidade, ou seja, ela é bem aceita pelos animais, né? É uma planta resistente à seca, né? E ela também, esse capim Braquiária, ele pode ser utilizado para preservação de áreas, né? E para recuperação de áreas degradadas, né? Com relação ao crescimento, né? O hábito de crescimento. O hábito de crescimento do capim Braquiária ruziziensis, ele é decumbente, ou seja, ele se decama sobre o solo, né? Se enrama sobre o solo. Esse hábito de crescimento também pode ser chamado de estolonífero, né? Porque ele cria estolões que vão se enramar no solo e vão se enraizar, formando novas plantas. Essa característica que faz com que ele seja bem resistente, né? Porque ele abrange uma grande área indo em busca de água, nutrientes, né? E tal. Ele pode ser também utilizado pelo fato dele se acamar no solo, né? Formando um tapete. Ele vai proteger o solo, uma vez que ele forma um tapete que vai amortecer a pisada dos animais, né? Diminuindo a compactação do solo, né? Com relação à altura de entrada e saída dos animais no meu pasto de Braquiária ruziziensis, vai variar, né? Varia de acordo com a espécie de animal que você vai colocar para pastejo, varia de acordo também com a finalidade de utilização do meu capim. Por exemplo, o bovino de corte, a altura de entrada do meu bovino de corte no pasto de capim Braquiária ruziziensis, tem que ter uma altura de 20 a 30 centímetros, né? O meu capim, que é uma altura em que ele vai exercer o seu máximo potencial nutritivo, né? E a altura de saída desse bovino de corte vai ser quando o meu capim ele tiver de 5 ou de 10 a 15 centímetros de altura, né? Eu tenho que tirar os animais desse pasto para que o meu capim ele venha se regenerar, né? Com a altura que ele possa ainda se regenerar. Esse capim também é uma das características importantes dele, né? Que ele tem uma alta capacidade de regeneração. Outro exemplo que eu trouxe para vocês foi do bovino leiteiro, né? A altura de entrada do bovino leiteiro no pasto de Braquiária ruziziensis com altura de 25 a 30 centímetros e a de saída, né, de 5 a 10 centímetros.
Olá pessoal, você que está vendo esse vídeo, eu sou Pablo, eu sou acadêmico do curso de Engenharia Agronômica, estou aqui no setor de forragicultura, onde eu estou mostrando aqui para vocês, né, a Braquiária ruziziensis, onde eu vou estar abordando alguns pontos, né, dessa cultivar. O setor, pessoal, aqui de forragicultura, esse setor que vocês podem estar vendo, ele fica localizado na UESP, Universidade Estadual do Piauí, na cidade de Uruçuí, no Piauí, campus Cerrado do Alto Parnaíba. E esse setor, né, ele é responsável pelo professor Genilson Bezerra, onde o mesmo ele esteve orientando e auxiliando a gente a trabalhar com essa cultivar, onde vocês podem estar vendo aí, obtivemos um bom desenvolvimento e uma boa qualidade. E eu vou estar abordando para vocês um pouco da precipitação pluviométrica, teor de proteína, forma de profundidade de plantio e produção de pastagem, pontos fundamentais de eficiência grandíssima para que essa cultivar ela viesse a ter um bom desenvolvimento e uma boa qualidade, como vocês podem estar vendo aí. E iniciando falando sobre a precipitação pluviométrica, pessoal, a Braquiária ruziziensis, né, ela é uma gramínea forrageira, ela tolera bem a seca, mas ela requer uma quantidade mínima de chuva para que ela venha crescer e se desenvolver adequadamente. E assim, pessoal, a precipitação pluviométrica ideal para essa cultivar varia de acordo com a região e também com o clima, mas no geral ela necessita de uma média anual de chuvas entre 800 e 1.400 milímetros para que ela venha conseguir obter um bom desenvolvimento. Durante todo o período, pessoal, de estação chuvosa, também é importante que as chuvas elas sejam bem distribuídas. Ou seja, se a chuva for bem distribuída, vai evitar um excesso de falta de água no solo, e o que pode afetar a produção e a qualidade da forragem. Nesse caso, é ideal que a chuva ela seja bem distribuída. E assim, se caso a quantidade de chuva seja insuficiente, é recomendável o uso de técnicas de irrigação para garantir uma boa produtividade dessa planta forrageira. Então é ideal isso. E assim, pessoal, o teor de proteína na Braquiária ruziziensis pode variar dependendo de diversos fatores. Como assim? O manejo pode influenciar, a fertilidade do solo também, pessoal, as condições climáticas, como já foi citado, e a idade da planta também. Então, no geral, essa espécie ela apresenta um teor médio de proteína bruta entre 8% e 14%, onde esse valor ele pode ser influenciado pelo período de manejo e também com os valores maiores da época de rebrotação, ou seja, ele pode diminuir, mas ele também pode aumentar. Então vai depender desses fatores. E assim, pessoal, a forma de profundidade do plantio da Braquiária ruziziensis pode variar, sendo ideal entre 1 a 2 centímetros, e onde vai depender das condições do solo. E assim, a densidade dessa planta recomendada para que venha se plantar por hectare é entre 10 a 15 kg de semente por hectare. Mas esse valor também ele pode variar de acordo com as condições locais e com o objetivo do cultivo. E assim, antes do plantio, pessoal, é importante que o solo ele seja bem preparado, com aração de gradagem, para garantir uma boa incorporação das sementes e uma boa emergência das plantas. E a produção de pastagem, né, da Braquiária ruziziensis pode variar de acordo com as condições de manejo e as condições climáticas também, e a fertilidade do solo.
E essa produção média de matérias